João, capítulo 6, versículos do 24 ao 27. Vendo, pois, a multidão que o Messias não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca do Messias. E, achando ele na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? O Messias respondeu-lhes e disse: Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, o Criador, o selou. Para as pessoas se salvar, sempre foi seguir as coisas do Espírito. Sempre foi e sempre será. Quem quiser se salvar tem de se converter e passar a seguir as coisas do Espírito e já negar a si mesmo, ou seja, dizer não aos desejos da carne. Aqui o Messias repreendeu aquela multidão, porque a multidão estava seguindo ele segundo a carne, porque o Messias fez o milagre, multiplicou os pães e os peixes, e a multidão encheram a barriga. Aí, devido a isso, eles estão seguindo o Messias, era segundo a carne, foi por isso que o Messias repreendeu a eles. Do mesmo jeito também, todos os cristãos, em geral, todos eles estão buscando também satisfazer a carne, a mesma natureza velha. Isto aqui, que eu estou falando, qualquer pessoa que for comparar pela razão, perceberá que esses cristãos, eles estão aí estruturados, estão procurando se estruturar, ou seja, eles estão casando, eles estão buscando estudar, trabalhar, se estruturar. Eles buscaram somente se congregar porque eles gostam de estar junto, né? Os irmãos estão juntos. Mas isso aí não quer dizer que é isso que o Criador quer não, porque os ímpios eles vivem também do mesmo jeito também, se juntando para conversar. Os ímpios eles vivem fofocando, né? Se juntam para fofocar. Aí os cristãos, eles pensam que porque eles estão nas igrejas reunidos, ou seja lá onde for, eles pensam que já estão servindo ao Criador, eles pensam que estão caminhando para a nova terra. Mas não estão. Não estão porque eles rejeitaram os conselhos do Espírito. A Escritura, aqui mesmo em João, no mesmo capítulo 6, eu vou ler os versículos 14 e 15. Diz assim: Vendo, pois, aqueles homens o milagre que o Messias tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo.
Sabendo, pois, o Messias que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ou seja, a multidão viu o milagre que o Messias fez, né? Multiplicou os pães e os peixes, aí já queria pegar ele para fazer rei. Porque naquele momento aquela multidão estava pensando que o Messias ia reinar logo. Só que o Messias, ele sabia que primeiro ele tinha que ser morto, e ser morto no madeiro. Ou seja, o Messias, ele sabia que aquela multidão não estava procurando, não era agradar o Criador, não. Eles estavam procurando, né, era conforme o egoísmo, conforme a velha natureza carnal pecaminosa. Ou seja, era para tirar proveito. Comeram, encheram o bucho e também queria pegar ele para fazer rei. Do mesmo jeito também, hoje, tá esses cristãos. Eles passam a ser crente para casar, é por causa, é para receber milagres, é para melhorar de vida. Mas não é isso que o Criador quer. E não é isso que o Criador manda que os seus servos façam. O Criador, ele quer santidade. O Criador, ele quer que aqui a gente seja estrangeiro. Ou seja, falar mais claro ainda, o Criador, ele quer que a gente se separe de todas as pessoas que não servem ao Criador, de todos os não crentes, inclusive até dos próprios familiares. É pai, é mãe, é irmão. Se não serve ao Criador, tem que se separar deles. Ajudar quando precisar, ajudar, mas já sair. Porque eles são instrumentos, eles são usados já para nos derrubar. Seja com suas conversas, né? Ou seja com suas obras, vai ser laço. Então, aí o servo do Criador tem que se separar, como eu ia dizendo, dos não crentes e se separar também de todos os falsos crentes. Ou seja, o servo do Criador tem que se separar de todos esses cristãos aí em geral. É em geral mesmo, porque eu não estou vendo nenhum servindo ao Criador. Eu olho para eles e vejo claramente que eles estão agradando a velha natureza. E a prova disso, eles estão felizes, bonitos, muitos deles arrumados, bonitos. É a carne. A carne, ela quer isso. A carne, ela quer aparecer. A carne, ela quer o luxo. A carne, ela quer aparecer. A carne, ela quer, né, que as pessoas olhem para ela. Ela quer chamar atenção para si, seja através de uma roupa sensual e moral, seja através de uma roupa bonita, seja ela se enfeitando, ficando bonita, seja ela exibindo carro, moto, avião, o que ela tiver. Eu estou citando aqui o exemplo dos não crentes e dos falsos crentes. Não estou dizendo para servo do Criador buscar avião, não. Já vou logo explicar, porque até isso a carne ela é imunda. Esses cristãos estão buscando deleite, luxo. Tem crente aí, né, que tem avião. Pelo menos eu já ouvi falar. Se não tem, mas já teve. Pastor aí comprou até avião. Esses daí, eles não servem ao Criador, não. Eu estou dando detalhe explicando. Os servos do Criador não, é o contrário. O servo do Criador tem que se amoldar, se acomodar às coisas simples, não buscar. Não buscar isso aí, não. O filho do Criador, ele veio pobre, montou num jumento, dormiu num barco, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele mesmo falou isso, então ele deu o exemplo. Aqui eu estou citando o exemplo dos não crentes, dos não crentes e dos falsos crentes, porque é a mesma carne. Tá? Os não crentes, ou seja, a carne, ela quer se exibir com o que ela tem, seja uma casa bonita, o que ela tiver de bonito, ela vai querer se amostrar. E ao mesmo tempo também, né, ela quer dar uma de humilde, fingir que é humilde, ou seja, que não se importa, né? Deles que andam de cabeça baixa, ou seja, porque tem carro bonito, tem as coisas, né? Aí anda de cabeça baixa. Aí às vezes até fala com um pobre, para dizer que é humilde. Fingimento da carne. A carne ela é imunda. O Criador vai investigar tudo os bens adquiridos, se foi justamente ou não. No dia do julgamento ele vai investigar com que foi que a raça humana comprou os bens materiais, se foi justamente ou se foi corruptamente, ou se foi oprimindo, né? Oprimindo, digo, os funcionários. Ele vai investigar tudo isso aí.
se foi comprado com dinheiro de droga, vai cobrar tudo isso aí no dia do julgamento, vai ser descoberto. E a condenação, e vai castigar, o castigo eterno. Ainda que já tem muitos cristãos também, né, defendendo, usando a escritura para dizer que não tem tormento eterno. Né? Porque, né, eles dizem que é Sheol, Sheol é sepultura, não é inferno. Porém, eu sei que a escritura, João Ferreira de Almeida, que essa mesma que eu estou usando, ela tem erro, tem muitas falhas. Porém, na parte do tormento eterno, a escritura ela mostra que tem o tormento eterno. Por exemplo, a parábola ou história, né, do rico e Lázaro, que o Messias ele contou. Ele deu até o detalhe que quando o rico morreu, ele estava lá, depois dele morreu, ele estava em tormento. Então ali não pode ser sepultura. Não pode ser sepultura, porque ali ele estava em tormento. Ele que viveu rico, regaladamente, aqui, lá, ele já... Veja, lá depois que ele estava lá em sofrimento, ele já mudou de atitude, ele não pediu nenhum copo d'água. Ele pediu que molhasse a ponta do dedo. Veja aí. Então, com essa passagem aí, fica claro que tem um tormento eterno. E o que foi? Né, continuo ainda falando, né, da parábola ou história que o Messias contou. Ele ainda disse mais, que aqui eu estou citando de cabeça, se eu citar alguma coisa, se eu errar alguma coisa, porque eu estou citando apenas de cabeça, mas é só ir. Né? Parece que é lá em Lucas, e conferir. Aí ele já disse, então mande para minha casa, que ele tinha irmãos, né? Ele dizendo, vai lá avisar para eles não virem para cá não. Aí aqui o Messias ele já mostrou que é pela fé, não é a pessoa ver não. Aí ele deu o exemplo, ele diz, não, eles têm os profetas, não sei se Moisés, né? Ou seja, é pela fé na Escritura, no Velho Testamento e agora também no Novo também, né? Na Nova Aliança. Ele deu o exemplo, não, tem os profetas, né? E parece que Moisés, estou citando de cabeça, escutem. Ele disse, não, mas não, né? Pai Abraão, parece que ele chama até de pai Abraão. Não, pai Abraão, mas se for alguém dos mortos lá, né? Parece que ele se arrepende. Abraão disse, não, se não escuta os profetas e Moisés, não vão acreditar ainda que alguém ressuscitasse, não. Ou seja, aqui, né, tem ensinos claros. Um é que tem o tormento eterno. Dois é que é pela fé nas Escrituras. Aí a carne, ela é imunda. Né? Eu digo a carne é as pessoas, para eles continuar no pecado, satisfazendo os desejos egoístas da carne, aí eles dizem assim, não, eu não estou vendo. Quando eu, por exemplo, eu já falei para alguém que tem, né, o tormento eterno. Já me respondeu, por exemplo, eu vou dar logo um exemplo, era a minha mãe mesmo. Ela diz, não, que quem morreu não vem dizer que tem, né, o tormento eterno, ou seja, mas é para ela continuar no pecado, porque ela é idólatra, ela está na religião católica, ela vive no pecado, ela quer continuar satisfazendo a carne, aí vem com esse tipo de desculpa. Mas está caminhando é para o tormento eterno mesmo, é mãe, é pai, e não é só o meu não, né? Não é minha mãe e meu pai somente não, e meus irmãos, né? Todos, diante do Criador, são todos iguais, pecador. Ou se convertem, ou no dia do julgamento é julgado e condenado. Condenado. Aí com isso fica claro, né, que esses cristãos já estão contribuindo para a raça humana se perder esses falsos crentes, que aí já passa a ser falso. Pregar uma mensagem que não tem tormento eterno, pronto, vai contribuir para o ser humano se perder. Porque o ser humano não tendo medo do inferno, ele não vai negar a velha natureza. Ele é escravizado pelo pecado. Então, continuando. O Messias ele repreendeu a multidão porque a multidão estava, né, seguindo ele, mas era segundo a carne. Aí, continuando ainda aqui no versículo 6 de João, eu parei no versículo 27.
Eu vou ler de novo o versículo 27 para eu dar continuidade, lendo outros versículos. O ungido repreendeu a multidão, diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, o Criador, selou. O Filho do Homem aqui, ele estava falando dele mesmo, aqui é o Messias, é porque o Messias ele falava o Filho do Homem. Disseram-lhe, pois, a multidão, né, disseram-lhe: que faremos para executarmos as obras do Criador? O Messias respondeu: a obra do Criador é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, que creia nele, que eles acreditassem nele, no Messias. Porque é pela fé. Eles disseram: que sinal tu opera? Ou seja, que sinal tu faz para que nós o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. O Messias respondeu: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do Criador é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: dá-nos sempre desse pão? O Messias respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui no versículo 50 eu dei uma adiantada para frente e diz assim, o Messias ainda falando para a multidão: este é o pão que desceu do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A carne aqui que o ungido fala é as Escrituras. O Filho do Criador, ele é a palavra do Criador. Os servos do Criador comem a carne dele obedecendo às Escrituras, seja ouvindo e obedecendo, ou seja lendo a Escritura. Então, e a gente também bebe o seu sangue também, do mesmo jeito, obedecendo às Escrituras. Porque quando a gente obedece às Escrituras, aí a gente já vai passar a frear a natureza velha maligna, porque né, as Escrituras já vai logo botando freio na carne da gente. Não mate, não roube, não minta, não adore mais de escultura, não fofoque, entre outras coisas. Aí com isso, a gente já passa a seguir o Espírito, negando a natureza velha, carnal, pecaminosa. Aí esses cristãos, como eles são cegos, igualmente os judeus, que mataram o Filho do Criador, que os judeus foi quem mataram, quem elaborava com as Escrituras, a antiga aliança, que deveria deveria aceitar o Messias, ensinar o povo a verdade, fizeram foi matar, porque eles eram cegos. Como ainda hoje também, esses judeus de hoje também estão cegos, são cegos. Então esses cristãos, como eles são cegos, eles estão nas igrejas fazendo a ceia, comendo aquele pedacinho de pão e bebendo aquele suquinho de uva, para dizer que está tomando a ceia. Não alimenta nem a velha natureza carnal, porque não enche o bolso aquele pedacinho de pão e aquele pouquinho de suco de uva.
ou seja lá, se seja o próprio vinho mesmo, né? Pelo menos tem deles que tomam suco de uva. Não alimenta nem a natureza velha carnal pecaminosa. Que dirá, né, a alma que se alimenta das Escrituras. Ou seja, são cristãos cegos, pastores e ovelhas. Cego por quê? Porque eles desprezaram as Escrituras, o Criador deixa eles continuar cegos. Do mesmo jeito dos judeus, o Criador deixou eles seguir, eles desprezaram o Criador deixou, e ainda a ponto de matar seu próprio filho, o Criador ele deixa também esses cristãos ir até o fim, para no dia do julgamento, né, ele julgar e castigar eternamente. E também, falando do tormento eterno, tem também crente que diz que não, o lago de fogo não é para atormentar, não é para aniquilar. Não é para aniquilar, não. Porque como eu falei aqui a parábola, né, do rico, que estava lá em tormento, e também, né, não faz sentido, por exemplo, o ser humano já está morto, o Criador ressuscitar para queimar a carne dele, para desaparecer. Não faz sentido. Ou seja, também queimar a alma, como ele aniquilar, não faz sentido. Faz mais sentido que o Criador vai ressuscitar para punir eternamente, castigar eternamente. Porque a raça humana está em rebelião contra o Criador. Ou seja, eu falei assim, faz mais sentido, mas isso aí não quer dizer nada. O que vale é o que a Escritura diz. Tem o tormento eterno. Tem o tormento eterno. A Escritura mostra isto. Continuando aqui a leitura, o versículo 53. Ou, não sei se eu li foi o 51, vou ler o 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? O Messias lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E depois o Messias se escondeu da multidão. Ou seja, o Messias percebeu que aquele pessoal estava seguindo, era segundo a carne, foi se esconder. Do mesmo jeito também serve do Criador, hoje tem que se esconder, tem que se isolar, se separar. Tanto dos não crentes como também desses falsos crentes, porque eles estão atendendo a natureza velha, a carnal pecaminosa. Eu vou ler aqui, que a Escritura mostra que o próprio Messias se escondeu da multidão. É no capítulo 12, o versículo 36. Mas quem quiser entender direito, pode começar a ler do versículo 20 até chegar no 36, que é a mesma leitura, vai falando. Eu vou ler aqui do 34 ao 36, para ficar mais claro que a parte que eu quero dizer, que o Messias se escondeu da multidão. Ou seja, aqui vai mostrar que a multidão estava seguindo a carne, estava pensando que o Messias ia reinar logo. Diz assim, versículo 34. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Messias permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? O Messias respondeu, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse o Messias, e retirando-se, escondeu-se deles. Se escondeu. Do mesmo jeito, o servo do Criador tem que se esconder, se isolar, fugir dos ímpios em geral, dos falsos crentes, ou seja, se esconder dos ímpios, dos não crentes e também dos falsos crentes.